Saúdo e cumprimento a amada igreja de toda a terra, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem tem o prazer de vos cumprimentar é seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Vem por intermédio desse áudio, irmão. Primeiramente, eu quero falar aqui a data. A data de hoje, irmão, é 25 de fevereiro de 2026. São exatamente 23 horas da noite. Estou aqui separado de corpos, o irmão pode ver. Quando eu jejuo, faço minhas campanhas de oração e jejum, eu fico separado de quarto e de corpo da minha esposa. A minha esposa fica no quarto lá atrás, ao lado aqui, com meus filhos, e eu fico no meu quarto separado de corpos, para que assim o Senhor Jesus ouça as nossas orações. Então, são 23 horas da noite, 2 minutos e 1 minuto, e daqui a pouco às 0 hora eu entro na vigília das 0 hora em diante, orando pela madrugada em oração. Irmão, são 23 horas e 2 minutos. Hoje eu venho gravar esse vídeo para falar sobre algumas das minhas experiências com Deus de arrebatamento que eu tive. Visões, arrebatamento do Senhor, para que não fique somente em minhas palavras, como os irmãos me conhecem, nós pregamos o verdadeiro evangelho. E como o apóstolo Paulo falou, a minha palavra e a minha pregação não foi construída de sabedoria humana, mas de demonstração de Espírito e de poder de Deus. Assim como as palavras não ficou somente nas palavras do apóstolo Paulo, mas ele demonstrou o Espírito de Deus através de suas experiências com Deus. E aqui eu vou estar relatando algumas das minhas experiências que eu tive com Deus também, para que não fique somente em minhas palavras. Abra tuas santas escrituras no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo aqui fala das visões celestiais, o espinho na carne. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e viu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. O apóstolo Paulo está enfatizando aqui que ele está falando: se conheço um homem, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Ele está falando, ele teve a humildade de falar que não é ele, mas a Bíblia aqui, ele está falando dele mesmo,
que foi arrebatado ao terceiro céu. Irmão, por que o terceiro céu? A Bíblia, segundo a Bíblia, existe o primeiro céu, aonde aqui a terra, o primeiro céu, onde esse azul que nós vemos com a nuvem. O segundo céu é aonde a Bíblia destaca que é as potestades de Satanás, os demônios vivem no segundo céu, como descreve a Bíblia da luta de Daniel lá, do arcanjo Miguel, o anjo Gabriel com o príncipe da Pérsia para levar a bênção de Daniel, que orou 21 dias. O segundo céu, onde ficam os demônios. Eu posso até me atrever a falar que é o segundo inferno. E o inferno é debaixo da terra. E eu me atrevo a falar que o segundo inferno é no segundo céu. Por que segundo céu, pastor? Esse segundo céu, os demônios ficam ali para impedir as orações da terra para que chegue a Deus. A função desses demônios, essas potestades, ficar rodeando em cima da terra para que as nossas orações, as orações do santo que não é feita com fé, não passe para Deus. E o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo está falando, onde é o paraíso, é onde o Senhor Deus reina soberano, é o nosso país, é onde um dia iremos morar. Esse é o terceiro céu que o apóstolo Paulo está falando aqui. E aqui diz que ele viu coisas inefáveis que ao homem não convém falar. Viu o paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele foi arrebatado até o céu e lá viu muitas coisas que não pôde falar. E por causa disso ele ficou enfermo, onde até orou a Deus para que Deus o retirasse essa enfermidade. E o Senhor Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Quero contar uma das minhas experiências. Eu tinha orado às 0 horas de uma certa feita. Eu lembro que eu tinha uns 16, 17 anos. Cheguei do colégio e fui orar à meia-noite. Na época eu estudava à noite. E comecei a orar à noite. E parei, orei meia hora à noite, às 0 horas, e fui dormir. Nessa que eu deitei, irmão, eu nem cheguei a fechar os olhos. Eu saí do meu corpo. Presta bem atenção, eu não dormi. Eu saí do meu corpo, não foi visão, não foi revelação, não foi nada. Eu deitei e saí do meu corpo. Quando eu saí do meu corpo, fiquei em pé ali na frente do meu corpo. E quando eu fiquei em pé, na época, irmão, eu sempre fazia campanha de oração pelo rádio, com um homem de Deus que eu orava muito e fazia campanha junto com ele. Até hoje faço campanha. Mas na época eu acabava de tirar a tomada eu acabava de orar, tirar a tomada do rádio. E eu estava em campanha de oração contra todas as hostes malignas, contra os principados, contra as potestades, contra os demônios. E sempre acabava de orar, tirava o rádio da tomada. Irmão, quando eu fiquei em pé, apareceu um demônio desse tamanho, como se fosse uma criança. E os dentes dele eram igual de serrote pontiagudo. E ele me agarrou aqui atrás, aqui por trás, e falou assim: e agora, o que você vai fazer? Aí eu fiquei assustado com aquilo. Na mesma hora o rádio, sem estar na energia, esse homem gritou assim: Senhor, ajuda esse irmão a expulsar esse demônio da casa dele. E aquele demônio tinha um rosto de criança todo preto, pequeno, no rabo dele era pontiagudo. Eu botei a mão na cabeça dele e falei assim: em nome de Jesus, Satanás, agora você vai pro inferno. E quando eu expulsei aquele demônio, sai! Ele saiu na mesma hora, foi como um choque, bati assim,
Aí meu corpo voltou pra dentro do meu corpo, deitado assim, pum! E eu fiquei ali, até assustado. E parou ali. Fui arrebatado no meu corpo. Eu tive uma luta direta com Satanás. Inclusive esse que lutava muito com minha filha. Demônio mirim que luta com as crianças, com os jovens. E tive essa experiência com Deus. No próximo vídeo, segunda parte, estarei falando de mais experiência. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.